Boa noite, doutor O- José Viterbo. Olá, Fábio. Como Boa noite vai? para você e para todos. Quero agradecer essa oportunidade. Esse é um enorme prazer estar aqui participando hoje da sua live. É Muito um bom. prazer enorme e muito obrigado, né? Só basta agradecer por me conceder esse privilégio. Ah, então acho que o privilégio, na verdade, vai ser nosso, porque eu, como estudante de medicina, né, no Paraguai, e assim como muitos outros, tenho um grande medo, assim, do Revalida. Isso realmente foi uma das coisas que me travou muito antes de ir, quando eu pensava em estudar fora. E eu vejo que continua sendo um medo de quem já está lá, né? Talvez por não conhecer. E eu passei a conhecer, hoje eu não tenho mais esse medo, né? Mas aí eu queria, né? Eu já, de antemão, já agradeço você aceitar esse convite, porque é uma pessoa super ocupada. Para quem não conhece, o Dr. José Vitelli é médico cardiologista, se formou cubano, se formou em Cuba e revalidou o diploma e hoje trabalha no Brasil. E aí hoje ele vai falar para a gente essa experiência dele, como foi esse processo, como foi fazer o Revalida, como foi ser aprovado e como é hoje estar trabalhando no Brasil após o Revalida, tá bom? Quem tiver alguma pergunta, gente, por favor, vocês vão colocar aí na caixinha de perguntas, porque às vezes vocês fazem as perguntas e eu acabo não vendo. Então sempre tentem colocar aqui na caixinha de perguntas para eu poder depois responder. Valeu, George! Então, doutor, eu queria que você se apresentasse aí, dissesse, né, como foi esse processo lá da revalidação. Bom, Fábio, meu nome é José Vitelio, alguns devem, talvez me conhecem, a maioria provavelmente não, mas eu sou de origem cubana, cheguei no Brasil no ano 2006, eu formei no ano 2004 em Cuba, no Instituto Superior de Ciências Médicas de Santiago de Cuba. Um ano depois, eu saí do país e fui trabalhar na República de Guatemala, num programa internacional também parecido, mas médicos. E Uhum. trabalhei lá especificamente com população indígena. Depois que venceu o prazo do contrato, eu consegui fazer um processo seletivo e ganhei uma bolsa aqui no Brasil para fazer um mestrado na PUC de Goiânia, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC Uhum. Goiás. Então fiz um mestrado, foi o motivo pelo qual eu vim para o Brasil no ano 2006. E durante todo esse processo eu fiquei com essa incógnita, né, em relação ao Revalida, porque a gente chega de fora, a gente não sabe como que funcionam as É, coisas e muitas vezes a gente acha que é simples, que é fácil. E nessa época não existia o Revalida ainda, o exame do INEP, começou no ano 2011. Então, nessa época, quando eu cheguei, ainda não existia o Revalida, o Exame Nacional. E uhum. existia, e as universidades públicas que têm os cursos de medicina, eh, tinham editais que faziam muita confusão, porque era um verdadeiro embaralhado de editais, e aí você tinha Uhum. que ficar acompanhando, porque muitas universidades faziam o processo de revalidação. A partir do momento que surge o Revalida, são unificadas várias dessas universidades, atualmente quase a maioria, apenas 3 universidades públicas na atualidade fazem processo de revalidação independente. Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. E o que aconteceu? Você ficava perdido em relação aos editais e em relação a como acompanhar todo esse processo. Era um verdadeiro quebra-cabeças. Surgiu a Uhum. oportunidade Entendi. de fazer inscrição na Universidade Federal de Mato Grosso, que é uma das poucas que atualmente faz processo de revalidação independente. Para quem não Sim. sabe o que é o processo de revalidação independente, são universidades que continuam tendo essa autonomia, não se
associaram ao projeto Revalida e continuam tendo as revalidações de forma autônoma. Tá? Então, nessa época, eu fiz o processo de revalidação na Universidade Federal de Mato Grosso. Afortunadamente, passei. E, posteriormente, fiz aqui no Brasil 2 residências médicas. Eu fiz clínica médica, posteriormente fiz cardiologia e também fiz pós-graduação em medicina intensiva. Trabalhei por mais de 10 anos em UTI, também com consultório de cardiologia. Atualmente continuo com consultório. E toda essa vida profissional foi... Pode falar. A live é sua. Você pode interromper. Não, assim, mas aqui no Brasil, então, você já atua há quanto tempo? Já tem mais de 10 anos que eu trabalho 10 aqui anos, no né? Brasil. Assim, quando você foi fazer a prova, né? Como é que foi esse processo? Assim, eram quantas fases? Era só uma prova objetiva? Como foi isso, assim? Bom, na época que eu fiz a prova, eu fiz em 2010. Só Certo. tinha a parte teórica. Certo. Mas recentemente começou a ter também a parte prática, no caso da UFMT. E atualmente existe a parte teórica e a parte prática nas 2 modalidades, tanto no INEP, com o Revalida, e também nas universidades com processos independentes, que é o caso da UFMT, a USP e a Unicamp. Só assim, para a galera se entender, gente, quando o Dô fala do processo independente, é porque hoje no Brasil existem 2 formas de você fazer o Revalida. Correto. Uma que é feita pelo governo federal, certo? Que é o INEP que faz essa prova, que atualmente a gente vai falar um pouco depois. E faculdades públicas, elas têm o poder de fazer de forma independente. E aí a gente tem algumas que fazem, e uma delas é o FMT, que foi a que o doutor José fez e foi aprovado, né? E hoje são 2 fases, não é isso, doutor? Correto. Como funciona atualmente na UFMT? O edital foi aberto recentemente para inscrições na primeira fase. E como funciona? Você faz... São várias fases. A primeira fase é de inscrições para você apresentar os documentos, as exigências do curso de medicina e da comissão que faz a revalidação. Então, esses documentos, eles custam muito caro? Então, para preparar? Você precisa de... Geralmente você tem que apresentar, assim, o diploma, o histórico curricular. Nessa última edição teve algumas exigências extras. Mas isso depende muito de uma universidade para outra. Então, você precisa ver o documento que mais se encaixa, que mais se adequa ao pedido da universidade. Mas, de forma geral, você precisa fazer essa inscrição, apresentar os documentos que são exigidos e, posteriormente, eles realizam uma análise da sua documentação e aí você é deferido ou não para a inscrição para a prova teórica, né? Nesse caso, porque tem 2 fases, a prova teórica e a prova escrita. E depois tem a prova, quem passa na prova teórica tem direito a fazer a prova prática. São fases diferentes. Certo, mas a prova, para você passar na prova prática, é preciso fazer quantos % da prova? O aprovado, na prova no objetiva. caso, na primeira fase, para passar para a segunda. Então, a prova objetiva, ela tem 50 questões são 50 questões, 10 questões, são 50 questões de múltipla escolha, certo? E 10 questões discursivas que você tem que escrever, discursar. Essas 50 questões ficam divididas por áreas. As 5 áreas que são cobradas na prova de revalidação da UFMT, da Universidade Federal de Mato Grosso, são, em primeiro lugar, clínica cirúrgica, que são 10 questões de clínica cirúrgica.
10 questões de clínica médica, 10 questões de ginecobstetrícia, 10 de pediatria e 10 de saúde coletiva. Nesse caso, em total são 50 questões dessa parte, e tem mais 10 questões que são discursivas e ficam distribuídas da seguinte forma: são 2 questões por cada área, correto? Certo. Então, o que acontece? A prova tem um valor de 100 pontos. 100 pontos. 100 pontos. As questões de múltipla escolha são 50, como eu já falei. Cada uma vale 1 ponto. Cada assertiva correta vale 1 ponto. Certo. E as 10 questões discursivas, elas têm um valor total. A questão total vale também vale 5 pontos. Vale 5 pontos cada questão. Então, seriam 50 e 50, 100 pontos. Meia e meia. É a metade da prova, a metade do valor da prova e a parte discursiva. Embora são menos questões, mas tem o mesmo valor do que a outra parte. Peso maior, né? Certo. É isso mesmo. Desses 100 pontos, você tem que fazer quantos para passar para a segunda fase? 60%. 60 pontos. Então, 60%. Então, se eu fizer 60 pontos, 60% da primeira fase, eu vou automaticamente para a segunda fase. Você e a segunda fase é feita, é uma prova prática, não é isso? É uma prova prática, correto. Nessa prova prática, são várias estações, são 10 estações, onde cada estação é dividida também por áreas. Então, proporcionalmente, seriam 2 estações por cada área. Porque quando eu falo área, são as especialidades, correto. Clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica, obstetrícia e saúde pública. Então, essas questões, cada uma tem... Cada estação, quando eu falo estação, é cada pergunta, né? Cada pergunta prática tem um valor de 10 pontos. Então, no total, quando você faz as contas, em total são também 100 pontos. 100 pontos. Certo. E o aprovado é 60. Aí faz 60, né? Essa pontuação da primeira fase, ela é somado com a da segunda ou não? Então, o que acontece? Quando você faz a primeira parte, para você ter acesso direito a fazer a parte teórica, para você ter acesso à parte prática, à prova prática, você precisa de tirar o mínimo 60 pontos na parte teórica. Você conseguiu 60 pontos, você avança para a fase prática. Correto? Sim. Então, o que acontece? Se você não atinge essa nota, já automaticamente você não consegue fazer a prova prática. Só que você pode optar por complementação de estudos. Mas assim, supondo que eu fiz a prova, fiz os 60% na primeira etapa. Vou para a segunda etapa fazer a prova prática. Nessa prova prática, eu preciso também atingir 60% da nota, dos 100 pontos. É assim? Correto. E eu queria saber se existe uma somatória da segunda etapa com a primeira, ou não. Não, você na segunda etapa... Você tem que fazer uma... na segunda etapa, para você aprovar, você tem que atingir os 60 pontos. Você aprovou, pronto, acabou. Aí passou direto. Já você tinha passado na parte teórica. Então, já a parte teórica estava garantida. Você passou para a segunda fase, fez a prova prática, atingiu 60 pontos, você aprovou, tem seu diploma revalidado. Pronto. Tem uma história também da complementação, né? Assim, Sim.
Antes de falar sobre isso, eu queria só que a gente respondesse aqui a Vanessa. Ela perguntou se essa revalidação independente acontece apenas uma vez ao ano, ou tem mais de uma vez. Bom, a Universidade Federal de Mato Grosso, ela historicamente faz o processo de revalidação de diploma médico uma vez por ano, todo ano. Certo. Acho que no ano passado que não teve, mas Aham, quase todo ano, de 2000 tem mais de 10 anos que ela faz, desde 1990 e aham. pouco, ela faz todo ano, uma vez por ano só. É. É Sim. importante também a galera saber que além da UFMT, tem outras faculdades, né? Acho que a USP que faz também o Revalida, a Unicamp, né? Assim? Porque Pô. existe uma confusão em relação ao revalida. Quando a gente fala revalida, geralmente Aham. você está falando da prova do INEP, Uhum. que é popular Isso. conhecida como revalida. Aham. Então, Sim. as universidades as universidades públicas que têm processos independentes, essas três que a gente comentou, elas fazem também um processo de revalidação. E tem o Aham. melhor do que o exame de revalidação do Revalida, do INEP. É a mesma. Aham. Então, em relação à complementação, como é que isso acontece? Que eu acho muito curioso isso, que muita gente fala várias coisas e nunca entende. Em relação ao quê? A complementação da UFMT. Então, complementação é uma forma também de você conseguir a revalidação de seu diploma. Só que a Uhum. complementação é uma oportunidade que, nesse caso, a Universidade Federal de Mato Grosso oferece para os candidatos que não têm sucesso na prova de revalidação, ou seja, os candidatos que são reprovados. Uhum. Mas tem que ter uma pontuação mínima para poder ter direito à complementação ou não? Não precisa de uma pontuação mínima. Só que o que acontece? Nesse edital da Universidade Federal de Mato Grosso, no edital 2020, ela oferece 480 vagas de complementação. Aham. Quem reprova no exame, ele se candidata. Só que aí vai existir um critério na hora não, tem um colega que perguntou, mas na verdade não são 400, não, são 480. Pode olhar no edital, não são 400, não, são 480. Pronto. Inclusive, 5 são destinadas para a universidade, para as 5 primeiras vagas são garantidas para os primeiros 5 colocados com melhor nota dentro dos reprovados e vão fazer a complementação no Hospital Júlio Muller, em Cuiabá. Ok? Certo. Ótimo. Então, Mas aí, só você. lembrando, Sim, só assim, em relação à complementação, pelo que eu estou entendendo até agora, se eu atingir 60% na primeira prova e atingir 60% na segunda prova, eu já tenho meu diploma revalidado, não preciso de complementação nenhuma. perfeito. É A isso mesmo. complementação é apenas para quem não foi bem na prova prática, na prova teórica, na primeira fase, e aí a faculdade dá essa oportunidade para as pessoas fazerem essa complementação. Agora a pergunta é paga? Só deixa fazer um esclarecimento aí. A Tá. complementação não é apenas para quem reprova na parte teórica. Porque, pensa Hum, comigo, vamos fazer uma análise. hum, Você tira 65 pontos na parte teórica, correto? Você sim, avança para a fase prática e você reprova na fase prática. Você não hum, passa. Só que o que sim, acontece? Qual a vantagem? Qual a vantagem nesse caso? Que você acumulou 65 pontos da parte da prova teórica e mesmo não atingindo os 60 pontos da fase prática, você vai acumular mais pontos em relação aos candidatos que só
que não conseguiram atingir os 60 pontos na parte teórica. Ok? Entendi. Então você vai ficar com uma vantagem maior e com uma probabilidade maior de conseguir uma vaga para complementação em relação ao candidato que reprovou já de cara na primeira fase, na fase teórica. Então é porque na complementação existe esse número de vagas que vai ser classificado de acordo com a sua pontuação que você atingiu na primeira e segunda fase. Né? Assim? Isso. Beleza. Gente, vocês têm mais alguma pergunta em relação à revalidação da UFMT? Que é uma das que sempre faz, então assim, é uma opção a mais, né? Que quem se forma fora, ele pode tanto tentar por revalida pelas essas universidades que fazem dependente, ou pela do INEP. Não é assim, doutor? Correto. É isso e mesmo. Aí, essa complementação, eu soube que a galera tem que fazer um pagamento mensal, não é assim? Então, como eu tinha comentado, as 5 primeiras vagas que são destinadas para a complementação de estudos no Hospital Júlio Müller de Cuiabá, que é vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso, esses médicos não têm custos em relação à complementação. Agora, que é as 5 vagas que ela disponibiliza, né? Correto. Isso, ele não tem custos. Custos, quando eu estou falando de custos, eu estou falando em relação a ter que pagar mensal. Isso, uma mensalidade para fazer a complementação. Isso não existe. Ok? Essas 5 vagas estão isentas de qualquer tipo de pagamento. É como se fosse um estímulo. Ok? Entendi. Agora tirando essas 5 vagas, vai 475 vagas que são para outras, destinadas a outras universidades. Só que essas universidades, primeiro, têm que ter curso de medicina, e além disso, precisa de estar credenciadas pelo MEC e ter assinado nesse ano 2020 uma resolução do IES, das instituições de ensino superior. Então, precisa de se enquadrar nesse grupo, e aí você pode solicitar, tentar essa complementação em determinada universidade. Aí, você tem que pagar se for uma universidade, particular, nesse caso, você vai ter que pagar. Quanto à mensalidade, isso é muito relativo. Vai depender, porque nem toda a mensalidade é igual de uma universidade para outra. Então, isso depende, varia muito. Tem umas que é 1.600, tem outra que é 3.000, tem outra que é 6.000. Então, isso é muito relativo. Ok? Tá, ótimo. Respondido aí, né, Michel? Mais uma pergunta aqui. Teve uma pessoa que perguntou que qual o tempo mínimo necessário para fazer a complementação? Isso varia conforme a nota e a grade e horário da faculdade que já cursou? Então, qual vai ser a forma que, inclusive está explicado no edital da UFMT, se você atinge se sua nota total da prova fica na faixa entre 30 e 59 pontos, você vai ter que fazer uma complementação de até 12 meses, um ano, e uma carga horária, acho que de 2.500 horas. Seria bom depois consultar, mas acho que são 2.500 horas num prazo de 12 meses. Isso é para os candidatos que tiram uma nota entre 59 e 30 pontos. Quem tira abaixo de 30 pontos tem que complementar 1 ano e meio. São 18 meses. E, além disso, tem que cumprir uma carga horária aproximada de 3.000
é 250 horas, acho que esse é o valor, uma carga horária maior. É isso mesmo. Entendi. Então é de 12 meses até 18 meses. É assim? Isso. Tem essas duas opções, independência do valor Da sua que nota, né? você dá a sua nota, correto. É isso. Por isso, Tá. por isso te comentei anteriormente que se você não passa, se você passa na fase teórica e avança para Aham. a fase prática, você já acumula esses pontos e você vai ter uma chance maior de ter uma vaga e, além disso, de complementar menos tempo com uma carga horária menor, que isso vai ter um impacto financeiro, logicamente. Sim, ótimo. George pergunta se só que na complementação é formado uma lista de alunos, podem escolher a instituição ou é aleatório essa lista aqui, das pessoas que. Para escolher essas 400 vagas, 470. Não, aí a lista é feita em ordem de pontuação. Essa é a lista é divulgada pelo UFMT. Aí Aham. aí entra um detalhe. Aí, por exemplo, você vai ver se você tem interesse, por exemplo, de fazer a complementação em uma determinada universidade. E essa Uhum. determinada universidade, vamos chamar de Universidade X. Universidade Uhum. X, ela oferece, por exemplo, 10 vagas. Uhum. Correto? Aí você tem interesse, mas você tem que ver se esses classificados que estão melhor colocados, provavelmente vão optar ou Ah, vão conseguir então. pegar primeiro. Provavelmente assim. Eu não Aham. participei de uma escolha, Sim. mas acredito que seja por ordem É, de classificação. exatamente. Quanto melhor a sua classificação no processo seletivo, mais opções você vai ter. Inclusive, Correto. a opção de não pagar nada se você garantir as 5 primeiras vagas que são É. de graça, gente. Isso eu não sabia, Só um que, detalhe super importante. Fábio, eu queria falar uma coisa. Todo mundo é preocupado demais com a complementação. Gente, não preocupem com a complementação. Você tem que Porque preocupar em passar e é pronto. Na verdade, primeira é tentativa. Não verdade. É isso preocupem, porque mesmo. eh, quando você programa seu cérebro para complementação, meu amigo, você vai complementar. Vai. Então, o que eu achei legal o seguinte, muita gente fica preocupada com a complementação de estudo. Você precisa de programar que você possa passar esse pensamento e emitir essa mensagem para o universo, porque você Exatamente. colhe o que você emite. Então você tem que Exatamente. centrar e pensar que você vai passar de primeira, acabou. Não preocupe Exatamente. com complementação, não preocupe. Não se preocupe com É. isso, ok? Então, E muito outra bacana. coisa, Fábio, Hum. porque eu fiz uma análise e deixa eu te comentar. Se eu fizesse a prova, se eu vou fazer a prova do FMT e eu não passo, por exemplo, eu não faço complementação. Porque você vai ficar um ano, por exemplo, pensa comigo, faz essa análise. Você vai ficar um ano pagando provavelmente a não ser que você consiga uma dessas 5 vagas para fazer a complementação no Hospital Júlio Muller. Aham. Você vai ficar um ano ou um ano e meio É. pagando para fazer essa complementação para depois você fazer uma nova prova, porque eu não tinha falado disso. Aí é, né? Depois que você faz a complementação, precisa fazer uma prova novamente na UFMT. Uhum. Então, pensa comigo, faz os cálculos. Se você fica um ano todo fazendo essa complementação, e se você fica em casa estudando, por exemplo, no próximo ano você presta a prova. Não, não vai ter essa Passa despesa. direto, né? Passa direto. E outra coisa, Exato. se você tirou menos de 30 pontos, você vai ter que fazer um ano e meio de complementação. Já deu Nossa, prazo de um novo edital. é Então, verdade. gente, não, assim, eu acho que não compensa. Eu não faria.
Eu não faria, sinceramente. Eu não É faria, verdade. É tá? verdade. Então, se você faz essa análise, não compensa, não compensa. É. De jeito Sem nenhum. falar que tem vários cursinhos, né, que preparam muito bem para isso. O senhor Sim. também tem um, você tem inclusive tem um curso, né, assim, que você fala sobre. Então, eu faço o seguinte, primeiro, eu tenho um Instagram, meu Instagram é @Dr. José Vitelio, é um Sigam ele, gente, que é Instagram que muito conteúdo legal lá. é uma conta, meu Instagram é focado especificamente para os médicos formados no exterior que têm interesse em revalidar seu diploma, fazer tanto na o Revalida quanto a UFMT, mais focado para esse público. Paralelamente, tem uma Aham. conta no Muito bom, por Telegram, sinal. um Telegram, uma conta paralela, um grupo VIP, onde eu consigo disponibilizar conteúdos, comentários sobre essas questões, algumas coisas que pelo aplicativo do Instagram a gente não consegue fazer. Então Entendi. eu faço isso no Telegram, a gente faz Uhum. enquete, disponibiliza material de estudo, comenta as questões, e toda segunda-feira, das 21 até as 22 horas, eu abro o grupo para interação. Ou seja, o pessoal entra, comenta, pergunta, divulga um tema para não fugir da, da linha de central. E então o pessoal fica perguntando, eu respondo, às vezes quando eu não sei eu vou pesquisar e respondo depois no grupo, e é assim que funciona. Além A disso, net tá ruim. tá me escutando? Vamos lá. Sim. Perfeito. Então, eu estava comentando que eu tenho um Instagram, @Dr. José Vitelio, onde disponibilizo informações, dicas e também conteúdo, especificamente questões de provas anteriores. O pessoal comenta e, paralelamente, de forma paralela ao Instagram, eu tenho um grupo chamado Lista VIP do Telegram, onde eu consigo em informações, vídeos, para conteúdo que a gente não consegue disponibilizar no Instagram. Então, fica de forma paralela esse grupo do Telegram, que é um pouco mais seletivo, com Entendi. o objetivo de divulgar essas informações. Além disso, na segunda-feira, toda segunda-feira, de 21 a 22 horas, eu abro o meu grupo do Telegram para ação. O pessoal pergunta, eu coloco um tema, que vai ser o tema principal do dia, e em relação a esse tema, existe uma interação. O pessoal pergunta, responde. Se eu não sei a pergunta, a gente pesquisa, e é Aham. assim, uma coisa bem bacana. Eu Massa. estou também trabalhando eu não chamaria um curso, é mais um treinamento para os médicos com interesse em revalidar o diploma médico, especificamente na UFMT, mas também no INEP, no Revalida, com resoluções de questões de provas anteriores, também com dicas, com alguns resumos e também com outros conteúdos que podem ajudar na, na preparação para a prova de revalidação médica, né? Contando com experiência, com dicas e essas coisas que eu acho válido, né? Interessante sobre esse Massa. assunto. E é uma das melhores formas de se preparar para uma prova dessa, ou qualquer outra, assim, imagino, é praticando, né? Resolvendo questões É, anteriores. Acho que esse é um dos caminhos para se passar numa prova sim. dessa. Na verdade, não tem fórmula mágica, não tem uma É. fórmula mágica. Existem vários cursos disponíveis no mercado. Eu, sinceramente, eu não fiz nenhum curso quando eu fiz a revalidação, e não porque
não te interessa. Eu gostaria de ter feito algum curso para me preparar para a prova, mas quando eu fiz o processo de revalidação, eu não tinha condições financeiras para isso. E então, Entendi. eu fiz eu montei meu cronograma de estudos, eu fiz resumos. Importante isso. Você tem que fazer seus próprios resumos. Não deixe para ninguém fazer para você. Você estuda dos resumos que você mesmo faz. Isso é importantíssimo. Isso. Ver as questões que são mais frequentes, os temas. Cada universidade, cada processo de revalidação tem uma linha, tem um perfil específico, independentemente de ter temas que são comuns. Cada universidade tem um jeito, tem uma forma, tem todo um folclore associado à prova, né? Então, Exatamente. por isso eu falo para os colegas, gente, se você vai fazer, por exemplo, a revalidação no UFMT, foca no UFMT. Se você vai fazer o revalida da UNEP, foca na revalida. Se você vai fazer na USP, então foca na USP. Cada instituição tem suas particularidades, tem temas que são mais cobrados, tem Perfil, né? até a forma de perguntar é diferente. E então, quando você faz análise dessas provas, você vai pegando o jeito e vê quais são os temas que eles gostam de perguntar. É verdade. Então, faça esses resumos, estude, faça um cronograma também, começa pelas matérias que são mais difíceis. Eu acredito que, por exemplo, a área de saúde coletiva é mais complexa. Por quê? Porque a maioria não todos que formaram no exterior, eles não fazem matéria, eles não têm essa matéria. Então, uma Exatamente. matéria totalmente nova. E eu recomendo você começar por essa área, por essa matéria, que é nova para você e um pouco mais complexa, porque o conteúdo é abstrato. Você precisa de se organizar com isso. Pode perguntar, eu não estou deixando você falar, mas fica à vontade, pode falar aqui. Mas assim, que eu achei muito interessante que as pessoas, eu tenho que fazer curso, eu não posso pagar, porque muita gente tem realidades muito diferentes, né? Então, assim, eu tenho colegas que estão se formando que pode pagar um curso específico para fazer o Revalida, que facilita de fato a vida. Mas, assim, interessante que você não fez o curso, você se dedicou, tem que se dedicar, obviamente, como você falou, não tem fórmula mágica, né? Se dedicando, e você deu aí o caminho, ótimas dicas para estudar e conseguir o sucesso. E aí, assim, não posso pagar, se dedica, que é possível, tá aí você a prova disso, né? Que é possível revalidar, sim, o diploma. É possível você passar sem um curso específico. E assim, para fechar, eu queria... Todo mundo me pergunta isso. O senhor já deve ter trabalhado, não sei, em serviço público, ou mesmo no seu consultório. Eu queria saber se você sentiu, em algum momento, um preconceito por parte das pessoas que se formam, por você ter se formado, ser de um outro país, ou ter se formado em outro país. Mas assim, Ótimo. nunca tive nenhum tipo de preconceito em relação a minha formação, o país onde eu formei. Pelo contrário, nunca aconteceu nada com isso. Então, você pode tirar isso da cabeça. Eu acredito uma coisa importante, quando você forma no exterior e você precisa botar seu conhecimento a toda a prova, e você passa no Revalida, você entra no mercado de trabalho aqui no Brasil em outro nível. Então, você chega com certeza com preparo talvez superior à média dos profissionais que formam, Com por exemplo, certeza. aqui no Brasil. Existem universidades e existem também universitários. Então, independentemente da universidade onde você forma, você que é o responsável pelo seu caminho, pela sua trajetória.
Não importa se você formou na China, no Japão, nos Estados Unidos, em Mato Grosso, no Paraguai, na Bolívia. O importante é você se dedicar, passar na prova e mostrar que você tem condições também de entrar no mercado de trabalho como um excelente profissional. Exatamente. E só endossando mais o que você está falando, eu, como enfermeiro, já trabalhei há 9 anos, né, em diversos serviços. Eu já trabalhei com médicos formados no exterior. E o que eu posso dizer, assim, o que é priorizado na equipe é a competência, gente. Isso é... Pelo contrário, isso você pode formar em qualquer lugar. Se você for um mau médico, a sua equipe, na hora que você chega, ela não vai querer trabalhar com você, ela vai ter preconceito sim, se você não tiver competência. Mas se você for um profissional competente, seja médico ou qualquer área, todo mundo vai querer trabalhar com você, certo? Isso é indiscutível. Então, eu acho que as pessoas que perguntam pelo preconceito, que não sei o quê, eu acho que isso não existe de fato. Eu acho que o que existe mesmo é preconceito com quem não é um bom profissional, seja lá onde ele for formado. Mas quem é bom, aonde ele for, ele vai ter seu espaço e vai ter sucesso, com certeza. Não é isso? Com certeza. Então, assim, Com certeza. 100%. queria agradecer demais, tá? Essa oportunidade, você compartilhar esse conhecimento aqui com a galera, que realmente é um grande medo da galera, né? Eu acho que foi muito esclarecedor. Queria agradecer a sua participação, seu tempo. A gente tem que fazer nosso próprio caminho e eu sempre uso uma frase que é da minha autoria e é a seguinte: persista, não desista. Esse é o caminho. E você tem que mostrar a cada dia realmente esse comprometimento. Você não precisa provar para ninguém, você precisa provar para si mesmo. E então, não preocupe com o que os outros podem pensar. Você tem que focar em você e tentar ser a cada dia um profissional melhor. Eu acho que esse é o objetivo nosso e colocar nosso conhecimento em função da população, que é a que mais precisa. Tá? Exatamente isso. Fechou muito bem. Então é isso. Obrigado. E assim, espero que a gente tenha conseguido aí deixar claro alguns assuntos. Depois, posteriormente, a gente pode fazer uma outra live, né, doutor? Para falar mais um pouco da Revalida do Brasil. Perfeito. Do INEP, na verdade. Porque o FMT hoje foi bem extenso, então, para não tomar muito mais seu tempo, que é muito ocupado, a gente termina por aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem pensa em estudar, ou quem está com medo do Revalida, ou quem está aqui no Brasil pensa em estudar fora, mas não vai porque tem medo do Revalida, de não passar. O que é que você diria para essa pessoa? Você tem que fazer o que seu coração fala. Então, se você realmente quer estudar fora, por seus motivos, por exemplo, não conseguiu passar no vestibular numa universidade pública aqui no Brasil e você quer ser médico, você pode ir para outro país, pode ir para Bolívia, pode ir para Paraguai, Argentina, Venezuela, o país que você acha melhor para fazer o curso de medicina. O Revalida, eu acho, tanto o Revalida e a revalidação dos diplomas nas universidades independentes são mecanismos para o médico que forma no exterior colocar seus conhecimentos à prova. E então, não acho que seja uma coisa injusta. Acho que é uma coisa válida, porque você tem que ser objetivo em relação ao profissional que você vai importar, ou o profissional que vai entrar e fiz curso fora do país. Então, eu quero passar a mensagem de que você não precisa se preocupar com a prova. Se você faz 6 anos e você estudou e se dedicou, você não precisa de ter medo em fazer o processo de revalidação. Isso a aprovação é apenas consequência de todo o caminho que você trilhou durante esses últimos anos. Então, não fique com medo, vá em frente e com dedicação, compromisso e perseverança você vai conseguir o seu objetivo. Eu sou um exemplo vivo disso. É só não desistir.
Persista, não Exatamente. desista. Esse é o caminho. Obrigado, doutor, pela excelente explanação do Revalida, FMT. Eu acho que dessa vez eu realmente aprendi muito. E eu queria só deixar uma dica também para quem está aqui, que quer estudar e está com esse medo, quer estudar fora e não sabe como. Eu também tenho um conteúdo muito bacana chamado Medicina Way, que ensina o passo a passo para você estudar medicina no Paraguai. Então, se você quer estudar medicina, se você vai fazer esse curso que é prático, ensinando tudo que você precisa saber, desde qual faculdade escolher, aonde morar, quais os documentos precisam para você se legalizar, o câmbio, tudo. Até como você se comportar na sala, eu falo, né? E sobre idioma. E aí você não vai ter os problemas que eu tive, que quando a gente chega lá, a gente às vezes vai sem informação, vai sem o que a gente realmente precisa saber para chegar lá e não ter aquele baque da mudança real, assim, de vida toda, de outro país, outra cultura, outro idioma. Então, esse curso ele te prepara muito bem, dá todas as informações que você precisa para chegar lá já bem e se dar muito bem no curso, tá? Então, vai lá, tem uma última fotozinha lá do meu feed, tem um post, você pode entrar e o link está na minha bio. Certo? Então, doutor, muito obrigado quem participou. Vou tentar juntar todos esses vídeos aí e colocar no meu canal no YouTube e deixar salvo aqui também. Tá bom, galera? Obrigado. Quem gostou, dá um tchau, uma acena aí. E Perfeito, depois a muito gente obrigado. traz. E o doutor já assumiu aqui um compromisso de depois vir novamente para falar sobre a revalida do INEP, né, doutor? Perfeito. Fico à disposição. Sem problema, fico à Tá bom, disposição de a gente vocês. vai achar uma agenda. Tá bom, um abraço.